Gratíssimo, Guilherme, gratíssimo, Poliana, pelo convite. Sejam bem-vindos. Gostaria de dar os parabéns aos selecionados, gostaria de saudar as aceleradoras, incubadoras, os mecanismos parceiros. Hoje a gente é uma masterclass sobre Startup Law, gestão jurídica de startups, no Brasil, claro. E aí eu queria fazer um comentário primeiro, preliminar. O convite que vocês receberam para esse bate-papo de hoje mencionou a minha formação acadêmica, né? Então, a FGV, Harvard e todo um trabalho de pesquisa que eu fiz aí para concluir o livro. Mas eu queria mencionar também a experiência prática. Eu queria compartilhar com vocês que eu sou empreendedor. Eu já fundei algumas startups ao longo dos últimos 10, 15 anos. Uma delas foi muito bem sucedida, que foi a Nemu, que era uma startup que oferecia tecnologias para e-commerce, e a gente teve a oportunidade de pegar a pesquisa, né, na universidade, no caso foi com professores, com amigos da UFAM, lá em Manaus. A gente com a pesquisa da universidade, a gente montou o time, a gente transformou num produto, a gente inseriu isso no mercado e a gente, 5, 6 anos depois de crescer muito, de escalar exponencialmente, a gente foi comprado por uma empresa de capital aberto. Então, é a partir dessa minha experiência prática, sobretudo, que eu transformo como eu geri os aspectos jurídicos dessas startups das quais eu participei, fundei, sobretudo da Nemu, que é essa história de sucesso, como eu transformei uma prática no método. Então, o livro é basicamente isso. E essa é a capa do livro, eu espero que vocês já tenham baixado aí. A gente compartilhou o link, acho... Poli, se você quiser colocar aqui no chat, fica à vontade, para quem ainda não baixou. Então, é a partir da construção de um método que a gente gera o livro. E o livro hoje, a pergunta principal do livro é o seguinte, quando a gente fala de startup, sobretudo aqui no Brasil, a gente copia o método de escalar tecnologia, né? Sobretudo americano. A gente copia a estratégia de comunicação e marketing, né? Porque tem que ser viral, tem que escalar. A gente copia o modelo de negócio, né? Mas como é que a gente faz com o direito? A gente não pode copiar o direito americano, o direito europeu aqui no Brasil. A gente tem que lidar com o que a gente tem. E aí essa é a pergunta principal do meu livro, que é o seguinte: como que a gente organiza, como que a gente estrutura os aspectos jurídicos relacionados a uma startup, como é que a gente organiza isso para que ele seja escalável, para que ele fortaleça a essência da startup, que é crescer muito e rápido, né? Então, essa é a nossa pergunta de pesquisa, é isso que a gente desenvolveu e que a gente apresenta aqui as imagens. Então, a gente trabalhou muito as imagens na construção desse método. As imagens falam por si só, é um conteúdo que as palavras não explicam, e aí a gente vai conversar um pouco sobre essas imagens e o método Startup Law, gestão jurídica de startups no Brasil. Vamos lá. O nosso personagem de hoje, o nosso personagem principal é a startup, né? Então, que é esse fenômeno econômico recente, né? Que chega ao Brasil na virada dos anos 2000. Então, a gente está vivendo aí a primeira infância do ecossistema de startups no Brasil. É um fenômeno econômico recente, é um arranjo institucional complexo, é um monte de coisa que a gente vai desenhar para vocês, que a gente vai apresentar e começar a oferecer uma orientação para que vocês, desde agora, desde o V0, desde esse momento que vocês estão iniciando a jornada de ideação, de descoberta do negócio inovador, que vocês estão transformando a ideia de vocês no negócio, é muito interessante que vocês tenham essa percepção da essência da startup. O que é uma startup? O que faz de uma empresa uma startup? Qual é a essência?
De primeiro, e aí a introdução do meu livro, eu digo que a startup é um esforço de guerra. Então, aqui, você precisa ter conhecimento de altíssimo valor agregado, diferencial competitivo baseado em conhecimento. Você precisa ter um compromisso que é acima do normal, um compromisso visceral com a empreitada. É muito trabalho, trabalho duro e recursos disponíveis, né? Então, esse conjunto de fatores é a essência da startup. E aí, é uma ilustração que eu faço, né? Essa metáfora com a guerra, né? Então, é um esforço de guerra, porque é um esforço intenso. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de falar de guerra, por quê? Porque a essência do que a gente percebe hoje no Brasil como sendo a startup, né? A definição, a explicação do que é uma startup hoje no Brasil, tem a origem, ela nasce, ela surge em 1950, no pós-Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos. Você teve um esforço de guerra americano muito grande para ganhar a guerra, muito dinheiro foi investido em tecnologia, em ciência, no estado da arte, e aí ganhou-se a guerra. Quando ganhou a guerra, o dinheiro foi para a Europa, para construir a Europa, e essas inovações, essas descobertas que faziam parte do esforço de guerra ficaram pelo meio do caminho. Lá pelos idos de 1950, algumas lideranças, alguns personagens, e aí eu trago aí, vocês estão vendo as imagens do professor Jorge Doriot, ele ficou conhecido como General Doriot, mas não era general, ele era um professor de Harvard que foi trabalhar no exército americano em processos de inovação, então ele é especializado em processos de inovação, e ele começa a pegar essas pesquisas que ficaram pelo meio do caminho e traz recursos, sobretudo financeiros, e aí o surgimento do capital de risco, né, do venture capital. E aí, a partir de 1950 em diante, você começa a ter o capital privado financiando essas pesquisas que ficaram pelo meio do caminho. Essa é a origem do que hoje a gente vai conversar aqui no Brasil. É daí que vem esse bicho que a gente hoje chama aqui de startup, que é uma empresa com uma missão de inovar, de entregar inovação para a sociedade. Então, essa é a introdução do livro, né? Startup como um esforço de guerra. E o que é essa jornada da startup? O que define ela hoje? Então, ela chega no Brasil, a gente está aqui vivendo as primeiras décadas desse fenômeno aqui no Brasil. E o que caracteriza? Aqui eu faço essa brincadeira, né, com escalo, logo existo, né, que é uma frase de Descartes, um filósofo, que, na verdade, ele dizia penso, logo existo. E a essência da startup, para mim, é a jornada. Então, a startup não é uma empresa digital, a startup não é uma empresa limitada ou sociedade anônima, a startup não é uma empresa pequena, média ou grande. A startup pode ser tudo isso, mas o que caracteriza a essência da startup é a jornada. Então, se a jornada da startup é crescimento rápido, agressivo, em um pouco espaço de tempo, o que a gente define como crescimento escalável exponencialmente, aí a gente começa a entender a essência de uma startup. Então, a ideia de vocês, a ideia inovadora que vocês estão dando esse passo para transformar em negócio agora, é da essência que ela seja de um crescimento agressivo, né? Que a jornada seja de crescimento agressivo. Mas como é que é essa jornada? Então, o que é esse crescimento agressivo? E aqui tem uma curva que ilustra bem isso, né? Que você tem aqui o eixo de crescimento da empresa, você tem aqui o eixo de tempo e dos recursos necessários, né, para o amadurecimento, para a jornada, e aí você tem um momento em que a curva da receita ela se descola da linha de custos. Então, a receita se descola dos custos, e é aí que a gente, a palavrinha tão conhecida, né, de ruptura, né, de disruptive. É nesse lugar que a jornada da startup tem características peculiares. É da essência da startup você, em algum momento, a curva de receita começar a escalar exponencialmente de forma muito agressiva e os custos não. E os custos estarem sob controle e o crescimento de forma linear ou próximo ao linear. Então, essa é a jornada, essa é a curva econômico-financeira
e começa a definir aí a startup para a gente. Essa curva é conhecida como Hockey Stick Curve, que é uma curva que simula um taco de hóquei, né? Você tem as primeiras etapas aqui, né? Que é onde a gente se encontra no momento, fase de ideação, descoberta, depois prototipação. Aqui, a eficiência operacional antes de escalar, antes de fazer esse crescimento. Então, os economistas, o pessoal de investimento, é uma curva, a jornada da startup é conhecida como, dentre outras coisas, essa curva, o Hockey Stick Curve. Agora, a verdade é que é um Hockey Stick Curve, mas é o taco deitado. E aí eu vou explicar para vocês qual é a diferença. A diferença é que essa etapa que vocês estão entrando de ideação, de descoberta, de prototipação, até o ponto de crescimento, ela é muito maior, ela é muito mais... requer muito mais trabalho do que simplesmente achar que em pouco tempo a gente já vai decolar, né? Esse aqui é o olhar esperado, né? É o desejo, mas a real é que o processo é bem mais longo. E aí, dentro dessa jornada da Hockey Stick Curve, seja o taco em pé ou o taco deitado, existe fases na jornada de vida da startup que são muito bem definidas já. E isso não sou eu que estou definindo, isso já tem pesquisas, estudos independentes e autônomos que identificam, né? Existem etapas que se repetem na jornada da startup, existem atividades, existem questões que se repetem, e é isso que a gente começa a tangibilizar, é isso que a gente começa a ter que fazer a gestão daqui para frente nessas etapas, né? Então, a fase de descoberta, validação, e aqui a gente dividiu em 4 etapas para fins de organizar o pensamento. Dentro dessa construção dessas 4 etapas, a gente olhou para a startup na jornada e falou: a gente quer ter uma abordagem holística, a gente quer ver a startup por inteiro. E esse elemento, essa figura que vocês veem aí, representa isso, representa a nossa abordagem holística no sentido de buscar um mapeamento de fato completo da startup no Brasil, no que diz respeito aos aspectos jurídicos, institucionais. E a gente faz isso com esse olhar em cada uma das etapas e chega aqui. Esse talvez seja o principal slide de hoje, esse o próximo, onde a gente consolida todo esse mapeamento dos aspectos jurídicos no ciclo de vida de uma startup brasileira. Vou explicar aqui, tem muita informação nesse slide, vou explicar aqui como é que é a forma da gente fazer a leitura desse mapeamento. De início, ele foi feito para a gente olhar de dentro para fora, né? Então, começando ali pela circunferência preta, a gente fazer um entendimento de dentro para fora do que a gente chama de mandala. Então, esse mapeamento aí, por vários feedbacks que a gente recebeu, a gente está chamando ele de mandala. E aí você tem aqui, ó, de primeiro dividir. Na verdade, de primeiro, eu fiz, eu listei, eu mapeei todas essas bolhas, todas essas bolas ou bolhas, que também podem ser representadas por documentos, né, num lugar onde a gente começa a tangibilizar, concretizar as obrigações de uma startup. Então, tem 88 bolhas aqui listadas, distribuídas. Por que 88? Na verdade, isso não é uma equação exata, é um conceito, é uma estratégia. 88 porque a gente quis fazer referência ao infinito. Então, o número, o símbolo, o 8, poderia ter sido 100, poderia ter sido 90, poderia ter sido 85. Não sei se vocês perceberam, mas inclusive tem algumas bolhas e bolas em branco, né? Então, a gente deixou exatamente para sugerir que, olha, não é uma equação matemática isso que a gente está trazendo para vocês, é uma abordagem, é um olhar, é uma estratégia, e que existem 88 aqui mapeados, né, de uma visão holística, mas que pode ter um pouco mais, pode ter um pouco menos, a depender do caso. Aqui a gente se ateve aos padrões que permeiam aí o ciclo de vida das startups e que já é conhecido. Então, a partir daí, a partir desse mapeamento dos 88, eu falei, como é que eu vou organizar isso? Como é que eu vou estruturar isso?
dividi em 6 áreas estratégicas. Na verdade, dividi em mais áreas, fui modelando, já chegou a ser 9 áreas estratégicas e hoje são 6, que são essas 6 bolas aqui no centro. A parte societária aqui, né? A parte financeira, a parte de propriedade intelectual, a parte trabalhista, a parte do tributos e o dia a dia operacional. Quem quiser ver essa imagem com mais resolução, pode entrar no meu site, está lá disponível, é joãofalcão.com.br. Vocês vão ver e vão conseguir fazer um zoom e fazer leitura dela como um todo. Então, essas pizzas, né, dividi aqui em 6 pizzas. A primeira, a parte societária, todas as questões jurídicas relacionadas aos sócios. Aí distribuí aqui, está aqui nessa pizza. Todas nessa segunda aqui, todas as questões jurídicas relacionadas ao financeiro, ao contábil, está aqui nessa pizzazinha aqui. Propriedade intelectual, marca, privacidade, está distribuído aqui. Questões trabalhistas, está distribuído aqui. Questões tributárias, está distribuído aqui. E o dia a dia operacional, relação com clientes, contratos comerciais. Aí a gente dividiu essas 6 áreas estratégicas. Então, vamos lá, são 88 aspectos mapeados, distribuídos em 6 áreas estratégicas ao longo do ciclo de vida da startup. Então, se vocês perceberem, partindo do olhar do centro, o perímetro em amarelo é a fase de descoberta. Então, o que vocês devem fazer, o que vocês devem atentar nesse momento, está aqui, ó, são essas bolas no perímetro amarelo. A gente vai falar mais sobre elas, adiante. E aí, o amarelo vai esverdeando, é a fase de validação, então, os aspectos da fase de validação. Então, a jornada a gente mapeou com esses perímetros, né? A startup vai crescendo os ciclos de dentro para fora, até que ela tem complexidade total aqui no ciclo mais aberto, que é o crescimento comercial. Então, isso é, muito rapidamente, para vocês começarem a entender o mapeamento que a gente fez, que é uma fotografia, né? Por fim, vale mencionar aqui essa parte em rosa, né, que é o capital de risco. Aqui eu destaquei por quê? Porque a relação entre empreendedores e investidores, nesses 2 aspectos, nessas 2 áreas estratégicas, societária e financeira, geralmente o empreendedor e o investidor, para tratar dessas questões, eles sentam em lados opostos da mesa. Mas em todas as outras áreas estratégicas, o investidor e o empreendedor estão do mesmo lado, eles estão enfim, então é só uma observação. E para a gente explicar a startup, a gente precisa falar de capital de risco. É verso e reverso, são faces da mesma moeda, startup e capital de risco. E aí eu fiz questão de sinalizar onde é que eles se encontram. A partir daí, esse é um pôster que está disponível lá no site para vocês fazerem o download. A partir daí, a gente elaborou a mandala é a fotografia, né? A gente falou, então vamos fazer o filme agora. Como é que é o passo a passo? Como é que a gente deve lidar? E aí é o terceiro, na verdade, tem a introdução, é o segundo capítulo do livro, é o filme, né? A partir desse mapeamento. E esse pôster aqui, que vocês estão vendo, está disponível para download lá no site. Ele é One Slide Fits All. Então, tudo que eu escrevi no livro, que está disponível no site, tudo que eu aprendi nos últimos 15 anos, eu poderia falar só com essa imagem. Então, tem a mandala aqui a gente listou todas as bolhas da fase de descoberta, todas as bolhas da fase de validação, da fase de eficiência, da fase de escala. Aqui a gente disponibiliza, faz menção ao Canvas, que é para cada um, uma vez compreendida a mandala, fazer o raio-x da sua realidade, da sua startup, do seu grupo, dos seus sócios. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aqui algumas ferramentas que a gente também criou para facilitar esse trabalho, que está disponível lá no nosso site. Minha sugestão é vocês imprimirem, fica super legal no A3, com uma gramatura mais grossa, é sempre bom ter ali na mesa para discutir, para refletir, para orientar. Então, fica bonito, fica legal, seja na parede, seja que aí pode ajudar aí nesse entendimento. E aqui eu queria compartilhar com vocês 3 feedbacks que eu recebi muito rapidamente desse trabalho, né? Antes da gente entrar aí
nas orientações e o que eu recomendo a vocês estarem de olho nessa fase que vocês estão iniciando, eu queria contar sobre 3 feedbacks que eu recebi quando elaborei esse trabalho e comecei a propor esse trabalho para o ecossistema de startups. Um deles virou-se assim para mim, um grande advogado de direito societário no Brasil, virou-se assim para mim, falou, cara, olhando aqui para essa imagem, né? Olhando para essa imagem aqui, ele virou e falou assim, se lá nos Estados Unidos é o Vale do Silício, aqui é o Vale do Suplício. Né? Então, e tem um pouco disso, né? O Brasil tem um ambiente hostil aí para a gente empreender, mas ainda assim a gente empreende e esse é o nosso trabalho, né? O mapeamento é para ajudar, para saber lidar com esse ambiente. O outro feedback foi de um dos orientadores, né, meus no mestrado na FGV, no caso, que ele virou-se assim para mim e falou, cara, essa mandala, eu fui lendo o teu livro e parece uma teia de aranha. Quanto mais você se mexe, mais você se enrosca, quanto mais você anda, mais apertado fica. E realmente, eu falei, cara, realmente pode ser isso, mas se você souber andar na teia de aranha como a aranha anda na teia de aranha, talvez fique melhor, talvez fique mais fácil. E o terceiro feedback que eu recebi foi muito engraçado, numa intervenção, numa palestra que eu estava fazendo, alguém levantou a mão, pô, a mandala parece o posto Ipiranga, né? Tem tudo, na dúvida vai lá na mandala que você tem que fazer, qual é o próximo passo, então a referência eu achei muito legal com o posto Ipiranga e essa confusão aqui que a gente teve. Pois bem, então a mandala é o mapeamento, vamos à prática, vamos ao filme, hands-on, né? O que a gente precisa fazer. E aí está aqui a fase de descoberta, né? Eu queria comentar alguns pontos aqui da fase de descoberta, especificamente para vocês estarem atentos. Acho que depois, né? Espero que essa Masterclass ela não termine aqui. Tem muito material no site, tem muita vídeo, texto, imagens, além do livro, para além do livro, tem muito conteúdo no site. Espero que vocês tenham oportunidade de se familiarizar com esses termos. E aqui na fase de descoberta, se eu puder destacar alguma coisa, eu falaria sobre a relação entre os sócios. Então, alinhar as expectativas entre os sócios, né? Firmar um acordo entre os sócios. É uma questão importante. Ter uma cultura, desde já, tá, gente? Assim, desde agora, vocês terem uma cultura de formalização da tomada de decisão. Então, os sócios sentaram e a gente vai decidir alguma coisa, faz uma atazinha, 2, 3, 4, 5 linhas para vocês, para 3, 4, 5 meses depois, lembrar qual foi a tomada de decisão. Aí dá um de acordo, faz uma rubricazinha, tem um aspecto de formalização interna, tá? Eu estou falando de uma ata para ser guardada internamente, para ser... Então, é muito saudável, nesse momento, vocês implementarem uma cultura de organização e registro das tomadas de decisão e através de atas simples, troca de e-mail, grupo de WhatsApp, decidimos isso, de acordo, tudo bem, seguimos adiante. Então, está listado aqui o que vocês deveriam atentar aí para a fase de descoberta, né? E, beleza, são 20 aspectos que vocês têm que olhar na fase de descoberta. Como é que vocês devem atacar cada um desses aspectos? No tempo, tudo a seu tempo, né? Aqui eu divido em 3 etapas, né? Então, por exemplo, o acordo de sócios, vocês estão vivendo aqui o primeiro momento, que é ter consciência dos aspectos jurídicos, institucionais, legais, compliance, governança, tudo isso que a gente está falando hoje aqui. Todas essas palavrinhas cabem no mapeamento que a gente está fazendo hoje aqui, que vocês estão tendo consciência. Então, o primeiro estágio é o seguinte, descobrir que eu tenho que ter um acordo de sócio, firmado, escrito, etc. E tal. Legal. A segunda estágio comecei a conversar com meus sócios, comecei a discutir esse acordo de sócios, né? E a terceira etapa, o direito requer isso, é a formalização, né? Assinatura, impressão, se for necessário. Então, cada um daqueles 88 aspectos mapeados, de alguma forma, passa por essa maturidade, por essa evolução, até se concluir, de fato, o que deve estar
firmado, registrado, organizado, para que a startup tenha segurança jurídica. Então, o que a gente está falando aqui é de gestão dos aspectos jurídicos, institucionais, legais, para que a startup tenha segurança jurídica, para que vocês não deixem esqueletos no armário, né? Que é como a turma se refere quando você esquece de pagar um imposto, ou então quando você deixa alguma dívida em aberta no passado, ou quando você segue adiante sem ter alinhamento entre os sócios, sem registrar a empresa, sem registrar a marca. Então, tem uma série de elementos que causam insegurança jurídica. A gente não quer que isso aconteça com vocês. A gente quer que vocês, desde agora, tenham um olhar diferenciado, estratégico e uma técnica para executar esse olhar, que é o amadurecimento do negócio de vocês, né? Legal. Aí você faz isso na fase de descoberta e ideação, você faz isso na fase de prototipagem e validação, você faz isso na fase de eficiência e você faz isso na fase de escala. A ideia é, a partir desse mapeamento, você vai seguindo aí o passo a passo e a gente explica todos esses aspectos jurídicos, a gente explica. Então, se você entrar lá no site, na landing page do site, no scroll down, você bota lá para baixo na landing page do meu site, aí tem essa mandala, se você clicar lá nas bolhas, vem a definição de cada um dos conceitos. Então, as 88 bolhas, você vai clicando e aí pula 2, 3 parágrafos te explicando o que é cada um desses conceitos. Legal. E aí você vai pegar o Canvas, que também está lá no site, é só fazer o download e falar, cara, ó, a minha startup, a minha empreitada aqui, eu estou em que fase? Eu estou na fase de descoberta. Então deixa eu ver o que João listou lá como fase de descoberta. O que eu já fiz, o que eu não fiz. O que eu sei o que é, o que eu não sei o que é, e eu preciso lidar com isso. Agora, não é só sair fazendo as questões. João disse que eu tenho que fazer todas as questões jurídicas e é isso que é o importante. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem um meio-campo e uma retaguarda que é importante estar organizado e estruturado. Agora, a atividade fim da startup é a prioridade total, né? O objetivo aqui é a gente fazer a coisa certa no tempo certo. E por isso que eu coloquei essa palavra aí bem grande, eficiência. Porque não é só segurança jurídica, é eficiência. É você fazer só o que deve ser feito no tempo certo, na hora certa e da forma certa. Então, a gente oferece isso, a gente oferece orientação para que vocês tenham esse conhecimento do que fazer na hora certa para ter eficiência, não só segurança, mas eficiência na gestão jurídica. E tudo que vocês fizerem para crescer, para escalar exponencialmente, todos esses aspectos que a gente falou, que a gente mapeou, se vocês, por acaso, tiverem que encerrar a atividade da startup de vocês, e que acontece, e que faz parte da essência da inovação, faz parte da essência do empreendimento inovador, fechar, faz parte. Às vezes o produto não escalou, o público-alvo não apareceu, tem N fatores. O que é legal? O legal é o seguinte, todo o esforço que a gente faz para crescer, para escalar, para organizar os aspectos jurídicos, eles são fundamentais e valem tanto quanto para, se for preciso, encerrar a empresa. Se for preciso encerrar a startup porque não deu certo, qualquer que seja o fator, tudo que foi feito da mandala para as questões jurídicas, institucionais, legais, só fortalecem os empreendedores, os sócios, na hora de encerrar, se for preciso. Então, você tem muito mais segurança para encerrar para encerrar a vida da startup, sem encerrar a vida dos envolvidos, sem encerrar a vida dos sócios, sem encerrar a vida dos investidores. Então, tudo que a gente está falando aqui que ajuda a startup a crescer e escalar rapidamente, também ajuda a fechar. A startup vai estar muito mais preparada para fechar, e aí é um aspecto importante, porque a inovação, o empreendimento inovador, é da essência dele, às vezes, não escalar. Pois bem, então identificamos a nossa personagem principal, fizemos o mapeamento, desenhamos o filme no tempo, sabemos o que temos que fazer agora na fase de descoberta, e aí eu estou propondo, aqui é uma visão, eu estou propondo um índice, né? O índice é o seguinte, entendeu o que significa Startup Law, gestão jurídica, entendeu a mandala,
como é que a gente calcula um indicador que possa sugerir qual o nível de governança, qual o nível de segurança e eficiência jurídica da minha empresa, da minha iniciativa? Então, a gente distribuiu pesos e medidas por todos esses aspectos da mandala. Então, as bolhas, se vocês perceberem, tem umas que são maiores, tem outras que são menores. As maiores é porque elas são muito mais relevantes, né? Aquele tema é muito mais relevante na vida da startup. Então, essas bolhas aqui, né, tem umas que são menores, outras são menores. Então, eu atribuí pesos e medidas. Eu atribuí pesos e medidas ao ciclo de vida. Em que momento do ciclo de vida a startup se encontra? Se ela está na fase de ideação, como é o caso aqui hoje, ela tem menos responsabilidades. Se ela está na fase de escala, ela tem muito mais responsabilidade, impacto perante a sociedade, perante funcionários. Então, isso tem um outro peso, uma outra medida. Eu distribuí valores para que a gente tenha um índice Startup Law. Então, imagina num próximo edital do BNDES, no próximo edital da FINEP, FAPESP, Amprotec, de empresas privadas, vai ter uma linha lá, né? Esse é o nosso sonho, essa é a nossa visão. Vai ter uma linha lá, informar o índice Startup Law da sua empresa. E isso, como indicador, eu entendo que vai fortalecer muito o ecossistema de startups no Brasil. Eu acho que vai trazer uma musculatura de governança se a gente for capaz de cada um ter um olhar criterioso sobre o que fez na sua startup, o que falta fazer para estar... O objetivo aqui da gente é estar everyday investment ready, né? Que é estar pronto diariamente para receber investimentos. Então, esse é o objetivo do indicador. O indicador vai dizer, se você tiver com tudo alinhado, você está pronto para receber investimentos. Então, o que eu sugiro para vocês, a minha orientação aqui é o seguinte: desde agora, desde o V0, façam uma gestão estratégica desse meio campo, dessa retaguarda da startup, para que vocês tenham a possibilidade de dizer para quem quer que seja, investidores, parceiros estratégicos, que vocês possam dizer assim, olha, eu estou pronto para receber investimentos. Se chegar alguém interessado em investir em mim agora, eu estou pronto. A startup está com tudo organizado, eu tenho todas as licenças, eu tenho todos os contratos, as questões trabalhistas estão em dia, as questões tributárias estão em dia, está tudo registrado, eu tenho, enfim. Então, esse é o objetivo da gente estar propondo o índice. E agora eu estou encerrando aqui, vou só ilustrar um pouco mais na fase que vocês estão. Eu queria deixar de forma muito clara uma orientação do que vocês poderiam fazer para que essa Masterclass não termine aqui, para que vocês continuem aprendendo na caminhada, na jornada que vocês têm pela frente, que é nesse estágio de descoberta e ideação. Eu destaquei aqui com a estrelinha, vocês estão vendo que tem 4 figuras aí marcadas com essa estrelinha, que eu queria falar um pouco e orientar vocês, que eu acho que vocês deveriam se dedicar desde já nessa jornada que vocês iniciam. Primeiro, claro, se aprofundar na mandala, entender cada um dos 88 aspectos, está tudo lá no meu site, o que significa cada um deles, de forma sucinta, de forma objetiva, ter essa percepção do todo, né? Vocês estão começando agora e é essa jornada que vocês têm pela frente. E aí, se familiarizando com os conceitos, aqui o glossário, né, dos 88 aspectos, se familiarizar, tem que entender o que é cada um desses e que cada um desses valeria uma aula dessa, né? Então, é importante ter isso em mente. E aí agora talvez a minha principal, as 2 últimas estrelinhas aqui, essas 2 o que eu gostaria que vocês de fato levassem dessa intervenção, da minha intervenção hoje aqui. O primeiro é o que eu chamo de um questionário papo reto, o Hard Talk Questionário, que é um questionário de papo reto, que é o seguinte: acordo entre sócios, o pessoal diz é muito difícil assinar um acordo entre sócios porque é caro, você vai para um advogado, é um contrato sofisticado, caro. Não é verdade. O difícil é a conversa que você precisa ter para gerar o acordo de sócios. O acordo de sócios é simples. Se vocês já tiveram as conversas, se vocês já falaram sobre os pontos
que realmente importam. Então, eu listei nesse questionário, que também está disponível para download lá no site, 25 pontos que eu recomendo que vocês, entre os sócios, imprimam, conversem entre si. Não é uma conversa objetiva, é uma conversa que tem que amadurecer. Quem vai se dedicar como, qual a responsabilidade de cada um, quem está trabalhando vai se dedicar part-time, quem vai se dedicar full-time, quem vai ser remunerado no primeiro momento, quem não vai ser. Então, tem uma série de pontos que são pontos difíceis de se conversar e que a turma acha que a dificuldade está no juridiquês de um acordo de sócios, mas não é. A dificuldade está no alinhamento entre as pessoas, no alinhamento entre os empreendedores. Então, eu recomendo, a gente fez esse questionário aqui, para ajudar nesse momento, que é o momento em que vocês estão. Eu recomendo demais que vocês tenham um papo entre os sócios baseado aí nesse papo reto, nesse questionário. E, por fim, e aí para assustar mesmo, eu recomendo que vocês deem uma lida numa lista de due diligence. Então, eu elaborei uma lista de due diligence, vou explicar o que é due diligence, está disponível também lá no Post Ipiranga. Eu preparei uma lista de due diligence. A due diligence ela é uma auditoria feita especificamente nas empresas que passam por um momento de compra e venda, de M&A, de fusões e aquisições. Então, a due diligence ela é uma auditoria, ela é uma fiscalização que acontece na empresa em momentos de compra e venda de ações, em momentos específicos. Eu fiz uma lista de due diligence, 30 páginas, letra pequenininha, e juridiquês, o máximo de juridiquês que vocês podem imaginar está lá. E por que eu fiz isso? Porque eu acho que é importante cada um de vocês ler pelo menos uma vez essa lista, para saberem aonde vocês estão indo. A estrada que vocês estão começando agora, se tudo dando certo, vocês chegando ao momento de escalar exponencialmente, vocês vão ter que compreender e saber tudo que está ali naquela lista de due diligence, que é um negócio carregado, denso, chato, tem um juridiquês danado, mas que é importante. É importante vocês lerem uma vez. Não vai ser uma leitura fácil, dorme no primeiro dia, acorda no dia seguinte, continua lendo. É uma leitura pesada, mas é uma leitura importante, é uma leitura que eu acho que vai dar aí uma visão maior do que a gente desenhou, né? Então, se vocês tiverem uma jornada de sucesso, vocês vão ter que passar por esse momento de due diligence, e aí nada melhor do que saber desde agora, desde já, do que se trata e qual é o tamanho aí desse desafio. Esse é o último slide. Eu queria, na verdade, dizer que a Mandala, do jeito que ela está hoje, esse mapeamento, ela é a 21ª edição de um mapeamento que começou lá atrás, já tem muitos anos. Enfim, a gente veio evoluindo com muito feedback, com muita participação. Já tem muitas startups hoje no Brasil, aceleradores e incubadores utilizando a metodologia, e eu estou sempre aberto para receber feedbacks, né? Então, quem resolver adotar, quem seguir adiante com essa masterclass e quiser interagir e oferecer franco feedback, a gente está super aberto. A ideia é amadurecer, a ideia é oferecer isso para o ecossistema, para que seja uma ferramenta para todo mundo, e a evolução é necessária, né? Então, eu queria fazer esse convite aos que adotarem aí a metodologia, que, por favor, entrem em contato e vamos amadurecer essa ferramenta juntos. É isso, gente. Muito obrigado, gratíssimo pela oportunidade, gratíssimo pelo convite e boa sorte na jornada. João, nós que agradecemos. A gente vendeu uma masterclass de direito, mas a gente teve uma masterclass de método, né, de disciplina, enfim, de muita coisa aqui que eu acho importante. E aí eu queria compartilhar contigo, João, alguns comentários, assim. Então, as pessoas falaram, nossa, muito conteúdo, né, muita coisa, enfim. Mas aí me corrija se eu estiver errada. O João ele já apresenta aqui uma forma de você começar. O objetivo não é agora vocês providenciarem todas essas 88 bolinhas que ele apresentou, mas o incentivo dele aqui é exatamente vocês começarem. Então, assim,
criar o hábito, né, João, de verificar essas questões, de providenciar, de se organizar, de se estruturar, de ter esse olhar, essa preocupação. E eu acho que é importante estar sempre pronto para o que precisar acontecer, o que vai acontecer para o seu empreendimento. Então, eu acho que é muito mais uma questão de criar cultura, o hábito. A questão pode ser pesada, né, chata para aqueles que não são da área, enfim, quando a gente não tem conhecimento, mas eu acho que aqui tem, eu acho que tem todo o passo a passo, todo o conteúdo, como começar, né? Ainda tem o site, como o João falou, tem muita coisa bacana no site. E aí, João, você me corrige se eu estiver errada. E aí, pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, porque tá cheio aqui de feedback, não sei se você está vendo, João, mas tem só muito obrigada, parabéns, enfim. E aí tem um testemunho muito bacana aqui, que é do Rafael Alexandrino, que ele falou. Eu estava preocupado justamente, procurando justamente um norte com relação a essa parte jurídica. Estou na fase de firmar o acordo de sócios e essa aula mais o livro vai ajudar demais, né, nesse processo dele. Então, assim, Legal. infinitos agradecimentos. O É, site, eu já pode, coloquei o link, mas eu vou colocar novamente, tanto do site quanto do livro. deixa Oi. eu comentar essa primeira intervenção que você fez, porque eu acho que é interessante a gente, né? Certamente tem uma carga muito grande, muito conteúdo que eu queria mostrar, que eu queria trazer hoje para que vocês tenham a visão do todo, né? Eu acho que é importante, no momento que vocês estão começando, vocês terem a clareza, deixa eu fechar aqui para vocês terem a clareza de qual é a jornada que vocês têm pela frente, né? Então, essa visão do todo. Mas o principal é vocês, desde já, começarem com uma cultura de organização desses aspectos, de formalização, e isso tudo pode vir a reboque, tá, gente? Então, o que eu quero dizer pode vir a reboque? Foca na atividade final de vocês, foca na ideia inovadora. Agora, não pode esquecer esses outros aspectos que a gente conversou hoje. Eles podem vir a reboque, eles podem vir com um pouquinho de atraso. A gente pode se aliar entre os sócios e vamos amadurecer o acordo, e isso só vai acontecer daqui a 3 meses. Não tem problema, mas tem que acontecer. Não pode esquecer, não pode deixar para lá, não pode deixar de encarar esses pontos que a gente listou aqui, não pode deixar de encarar esses pontos que a gente listou aqui, porque aí o prejuízo lá na frente é complicado. Quando vocês dão certo, quando a empresa escala, quando fica grande, aí, não, você não recolheu imposto, teu modelo de negócio está falho, as questões trabalhistas, e aí quando você dá certo, você dá errado. E aí não é legal. Então, o recado aqui hoje, sim, é um tratamento de choque, né? Olha a jornada que vocês têm pela frente, olha a quantidade de coisas que vocês têm que tratar, mas organizado, no seu tempo, na sua hora, com calma, mas é importante, tá? É super importante que vocês tenham a consciência de não abandonar isso, não deixar isso para trás, porque senão lá na frente o prejuízo vai ser grande, vai ficar dinheiro na mesa, a startup, quando tiver um valuation bom, vai ter seu valuation prejudicado porque não tratou de uma ou outra questão, ao mesmo tempo que também não é bom vocês saírem fazendo tudo agora, porque aí é ineficiente. Vocês vão estar com segurança jurídica, mas é ineficiente. A startup ela tem que fazer uma gestão muito boa do tempo e do dinheiro, né? Das pessoas, né? De tudo, de todos os recursos envolvidos. Então, fazer mais do que se deve também não é bom. E essa é uma mensagem que eu estou passando aqui. Então, o ideal é vocês saberem o que fazer no tempo certo e na hora certa, para organizar o meio de campo, para organizar a retaguarda, sem tirar o foco da atividade final, que é o ataque, que tem que fazer gol, que tem que ter cliente, que tem que vender. Então, esse é o foco da startup, sem dúvida. Só que a temática hoje aqui é da retaguarda, é do meio campo. Mas não se exasperem, não se desesperem com o mapeamento, é só uma forma aí da gente começar a discutir, começar a visualizar, começar a entender o que deve ser feito ao longo dos anos, né? Joia. João, tem muita gente falando sobre o material sobre due diligence, onde estaria disponível?
A lista de due diligence, se vocês forem lá no meu site, tem um lugar de toolbox, né, que são as ferramentas. Tem 8 ferramentas. Desculpa. Desculpa, gente. Tem 8 ferramentas que estão lá no site, e aí a lista de due diligence é uma delas. E todas têm material para download. Vocês vão encontrar um lugarzinho, geralmente essa figurazinha, vocês clicando, e aí tem a lista de due diligence, tem um plano de ação, né, que é para colocar de pé o pitch, tem o questionário papo reto, tem o glossário, né, com a explicação de cada um dos 88 aspectos mapeados. Então está tudo para download lá, tem muito conteúdo, e não é o conteúdo que está no livro, né? São conteúdos diferentes. Então tem 200 páginas no livro e tem outras tantas 200 páginas no site, que é informação complementar, né? Que é mais a parte a parte prática. E se vocês forem no YouTube também, tem uma série de aulas, tem seminários, vídeos explicando aí o passo a passo, como a gente bateu esse papo hoje. Joia. Bom, a gente ainda tem uns minutinhos, tem algumas pessoas com a mão levantada para fazer perguntas. Legal. A primeira é a Bárbara. Bárbara, você pode abrir seu microfone e falar. Primeiro, obrigada, João, por compartilhar esse conteúdo com a gente, realmente muito rico. E minha pergunta é com relação à contratação de um profissional para fazer essas coisas, né? Principalmente ali na fase de descoberta, validação, é um desafio financeiro para os negócios contratarem um jurídico terceiro ou uma pessoa que possa fazer alguns desses documentos. E eu queria também ouvir sobre o que você percebeu, né, durante sua pesquisa. Se existem algumas coisas que vale a pena a startup fazer e que tem menos riscos, se tem coisas que realmente desse início é melhor terceirizar para se livrar também desses altos riscos relacionados a cláusulas e afins. Então, ótima sua pergunta, muito obrigado. Né? Então, o que a gente faz é exatamente tentar tirar um juridiquês para que o empreendedor, seja engenheiro, administrador, designer, psicólogo, e não necessariamente ter uma bagagem jurídica, que ele possa entender esses aspectos, né? Um ponto importante é o seguinte: quando a gente vai contratar advogado, a hora do advogado é a estrutura de custo, né? Então, o advogado ele cobra pela hora dedicada para resolver o teu problema, né? Se você se dedicar aqui, se você ler o livro, se você compreender a mandala, os conceitos, você vai estar muito mais preparada para contratar o advogado e para que ele te ajude em menos tempo. Ele gaste muito menos tempo para te ajudar. Se você, ao contratar um advogado para te dar suporte, você já tiver passado aqui pela mandala, pelo livro, pelo site, você já tiver consciência, você vai estar muito mais preparada para conversar com o advogado, você vai estar muito mais preparada para, de forma objetiva, dizer para ele: eu preciso de um acordo de sócios, e meus sócios, a gente já se alinhou aqui, porque a gente viu esse questionário aqui do João, a gente já se alinhou nesses pontos, que são os pontos mais difíceis. Então, na verdade, a gente precisa só da formalização. A negociação, que é o que leva mais tempo, a mediação do advogado, que é o que leva mais tempo, a gente já avançou muito. Então, é claro que ao longo da jornada você vai precisar contratar advogados, diferentes advogados. Então, você vai precisar contratar advogado trabalhista, advogado de direito comercial, advogado de direito societário, propriedade intelectual, mas você vai estar muito mais preparada para identificar o perfil do profissional que você precisa. E para, uma vez contratar o profissional, o advogado, o teu briefing vai ser muito mais rico. Você vai partir de um lugar muito mais avançado do que se você estivesse procurando um advogado sem ter passado, sem ter tido a oportunidade da gente ter esse papo aqui hoje. E aí espero que você se dedique aí para além do papo de hoje, porque eu acho que, de fato, vai te economizar tempo, dinheiro e preocupação, né? Eu acho que você vai ter muito mais controle da tua empreitada, da tua jornada. Agora, a minha sugestão não é você parar a tua vida para se dedicar a isso, não é. Isso, em paralelo a tudo o resto que você vai fazer na startup, você vai continuar
com isso em mente, você vai revisitar quando você partir para a fase de prototipação, aí você vai mergulhar mais na fase de prototipação. Então, o advogado ele é necessário, né? Vários advogados em diferentes momentos ao longo da jornada da startup. Mas eu tô te oferecendo conteúdo e orientação para que você contrate esse cara, você estando muito mais preparada, a tua startup estando muito mais preparada para otimizar, para saber aproveitar melhor a hora do advogado, que vai ser caro e que geralmente, enfim, é caro. Boa, obrigada. Joia, João. Claro. Bom que essa já era pergunta de outra pessoa. Mas a próxima da fila é a Luciana Nedel. Pode abrir o microfone, Luciana, para fazer sua pergunta. Oi, João, tudo bem? Obrigada aí pela aula hoje, né? A minha pergunta é a seguinte: começou a tua fala hoje comentando da empresa que vocês abriram, né, lá na UFAM, e na verdade várias das startups que elas começam nesse ambiente que a gente oferece, eu acho que aqui o pessoal do Catalisa, sobretudo, né, Poli, elas começam com de alguma coisa de pesquisa que foi desenvolvida dentro da universidade. E aí a gente tem toda uma questão de direitos, né, e de como é que a gente, do ponto de vista de legislação, o que tu recomenda, por onde é que a gente começa, né, porque tem que fazer esse acerto com a universidade, né, quer dizer, tudo que foi desenvolvido Claro. com pesquisa dentro da universidade, ela tem uma parcela. Pertence à universidade. Isso, por onde é que a gente começa aí? Então, eu me debrucei bastante sobre esse tema. É uma questão delicada, importante, que precisa ser tratada. Eu encontrei na UFMG o professor Nívio Ziviani, que é um professor importante aí para o ecossistema de startups, founding father, né, pioneiro, junto Ele já com criou outros várias, professores. né? Já criou algumas, bem sucedido, o professor Nívio, que fomos sócios. Ele desenvolveu, junto com a Procuradoria e com a Reitoria lá na UFMG, um contrato, e ele criou uma cláusula de usufruto, que eu achei muito interessante, das soluções que eu encontrei, que eu já mapeei Brasil afora, de outras universidades federais, inclusive. Essa foi a que me chamou mais atenção, que é o seguinte: as startups que surgem nos laboratórios da universidade, a UFMG ela detém o usufruto sobre... usufruto é um termo técnico do jurídico que diz o seguinte: olha, a UFMG, se a startup der certo e for vendida e acontecer muito dinheiro envolvido, a UFMG ela tem direito a um percentual geralmente pequeno, 2, 3%, a meu ver, não deveria passar de 4%, 5%, de usufruto, que diz o seguinte: o ganho que aquela startup conseguir no futuro, a UFMG vai ter direito a um percentual pequeno desse ganho. Então, se a startup vira um unicórnio, a UFMG, a título de usufruto, teria um direito a 3%, 4%. Aí depende do caso, depende da startup, a universidade negocia o caso a caso. E por que usufruto e não sociedade propriamente dito? Porque aí a UFMG não precisa, ou a UFMG ou qualquer outra universidade, eu acho que é um contrato, acho que não é um contrato que se adequaria pelo menos às outras universidades federais. Esse contrato de usufruto ele permite que a UFMG se beneficie caso a startup cresça e vire um unicórnio, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, a UFMG não teria direitos políticos, né? Não teria que participar de reunião de sócio, não teria que assinar ata, não teria... Então, se divide, né, os direitos políticos e os direitos econômicos das ações e a UFMG, a universidade, no caso, ficaria com o usufruto econômico, né? Mas aí não burocratizaria a vida da startup, porque imagina o reitor ter que assinar tudo, não faz sentido. Então, essa eu achei uma solução muito interessante, muito sofisticada. O professor Nívio já escreveu sobre isso, quem der um Google aí, pode até colocar aqui no chat para os demais. Nívio Ziviani,
cláusula de usufruto, inovação, o FMG, eu acho que vocês encontram no Google, ele escreveu artigos, ele disponibiliza isso, ele já deu aulas sobre isso, então a ideia dele também é que isso fomente, que isso ajude aí o ecossistema Brasil afora. Então a minha recomendação, a minha sugestão é essa, é que a universidade tenha, se beneficie economicamente do ganho, mas não inviabilize a agilidade e o dinamismo que a startup precisa, ou seja, não tem como a sociedade, a universidade ser sócia e participar das decisões de uma startup. Isso inviabilizaria por completo. Né? Legal, obrigada, João. Claro. Joia, temos mais perguntas. Bora lá. Rafael Alexandrino é o próximo. Pode abrir o microfone, Rafael. Boa noite, pessoal. Professor, obrigado primeiro, né? Eu te chamo de professor, não sei ao certo se o senhor é professor ou não, mas dei uma baita de uma aula aqui hoje, então muito obrigado por Vamos lá, isso. obrigado. Eu fui o cara que estava meio perdido e que estou no momento do acordo de sócios, então, de novo, a aula reforçando foi muito boa para mim, eu vou mergulhar mais nesses temas. Agora, uma dúvida que eu tinha para agora, a primeira que a Bárbara acabou me ajudando a resolver, mas a segunda é a seguinte, com relação ao CNPJ, enquadramento jurídico, né, da empresa. A gente vai fazer a abertura agora e eu pensei em fazer pela Inova Simples. Qual é a sua opinião sobre isso? Só para contextualizar, o meu projeto é um projeto SaaS voltado para a educação, um aplicativo que usa a realidade aumentada. Legal, pô, ótima pergunta. Eu vou te dar uma resposta genérica, tá? Porque eu precisaria conhecer melhor a realidade da tua empresa, do que vocês buscam. Mas na minha cabeça existe, eu chamo de estratégia societária binária, tá? Estratégia societária binária. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se você se identifica com essa jornada de startup que a gente descreveu aqui hoje, se você está pronto para encarar esse esforço de guerra e botar uma startup de pé, eu acho que você deveria ir, eu estou falando em linhas gerais, tá? Não sei se adequa ao teu caso, mas a minha sugestão como estratégia é o seguinte, você ir na pessoa física, você e os demais sócios, o máximo que você conseguir na jornada. Vai chegar um momento que você não vai conseguir mais avançar, porque você vai precisar do CNPJ e tal. Mas até você se validar, até você ter o protótipo, até você botar de pé, eu não sei se eu abriria a empresa, porque a empresa vai requerer custos, você vai ter que ativar um contador, e se você não tem um protótipo, se você ainda não validou um protótipo, talvez seja cedo para você se registrar. Então, a minha sugestão vai na pessoa física o máximo, e aí quando você tiver segurança, validei, tem um protótipo, já rodei num cliente, mesmo que a validação tenha um cliente, tem um modelo de negócio, aí você vai direto para uma sociedade anônima. Por isso que eu chamo de estratégia binária, entendeu? Mas aí eu estou falando como abordagem. Por quê? Porque muitas vezes a gente registra a empresa, abre CNPJ e não validou nenhum protótipo, e não tem nem time, e não tem nem perspectiva de cliente, então você vai começar a ter custos, você vai começar a ter prejuízos, você vai ter que começar a ter dispêndios, e ainda é muito cedo para você priorizar a formação da empresa, tá? Então, é uma provocação que eu falo, vai na pessoa física. Agora, na pessoa física, cumprindo todas as formalizações. Então, você vai contratar alguém, você precisa ter um funcionário, você vai pagar lá o funcionário INSS, você vai pagar todos os direitos trabalhistas, mas você vai assinar a carteira dele na pessoa física. Enquanto você está na garagem, enquanto você está no laboratório, isso não faz muita diferença, é muito residual. Então, por isso que o meu estímulo é o seguinte, vai no máximo na pessoa física, com toda a cultura de formalização interna, com toda a organização aqui que a Mandala sugere, que o livro sugere, mas não vai para a junta comercial ainda não. Não se registra enquanto CNPJ ainda não. Aguarde esse momento para quando você estiver um pouco mais avançado. E aí, quando você fizer isso, por exemplo, receber dinheiro de investidor, né? Investidor que não é família, que não é amigos, você vai precisar ter um CNPJ. Fechar um contrato comercial com um cliente mais estruturado, mais organizado, que não é um tio, que não é o amigo da esquina, enfim, você vai precisar ter um CNPJ para assinar um contrato. Então, nesses momentos, aí você se constitui, mas aí você se constitui já como uma sociedade anônima.
porque aí que é o veículo mais apropriado no Brasil para você fazer essa jornada, você escalar e crescer exponencialmente. Ah, mas a sociedade anônima tem custos infinitos, é muito grande, vou gastar ainda mais com advogado para organizar isso, para cumprir todos os requisitos de uma sociedade anônima. É verdade. Mas se você pretende criar uma empresa que vai crescer muito e rápido, num curto espaço de tempo, você tem que estar preparado para encarar algumas complexidades, e essa é uma delas. Então, a sociedade anônima no Brasil é o veículo mais apropriado, isso eu estou falando em linhas gerais, e tem formas hoje de você fazer a gestão de uma sociedade anônima de forma mais simplificada. Agora, isso eu estou falando lá na frente, né? Eu estou falando já você com protótipo, com cliente e tal. Agora, a tua resposta, para ser precisa, para eu te dar uma resposta precisa, eu teria que conhecer um pouco mais o teu caso. O que eu estou te dizendo é o seguinte, não se registra na junta comercial, não começa a ativar a contabilidade formal da empresa se você não tiver pelo menos um protótipo validado, se você não tiver... ou então, por alguma questão específica da tua realidade, da realidade do teu grupo, tudo bem, dá esse passo. Mas para o crescimento escalável, exponencial, para a gente falar de unicórnio, para a gente falar de inovação, para a gente falar de tudo que a gente está falando aqui hoje, a SA seria o veículo mais apropriado em linhas gerais, né? Estou falando no genérico. Joia, obrigada. Gente, a gente chegou às 7h30. João, dá para fazer mais uma pergunta? Tem mais outras aqui, mas, enfim, tem pela hora. Eu estou super à vontade. Esse aqui é minha cachaça, adoro. Fico aqui quando vocês precisarem. Com o maior prazer, Polly. Fique aí é o seu horário do programa e tal. Por mim, vamos em frente. Joia. Então, a Alessandra Costa estava com a mão levantada. Pode abrir o microfone, Alessandra. Boa noite. Também gostaria de agradecer ao João aí por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. A minha dúvida é um pouco mais profunda, saindo um pouco dessa área já com o negócio validado. Eu acredito que assim, é um pouco fora do escopo, mas ainda nessa parte jurídica. Então, por exemplo, a nossa startup, ela utiliza tecnologia, né, para escalar o negócio. Então, no caso dessa nossa ideia, a gente vai utilizar os dados, né, dos clientes, então, assim, são dados sensíveis. Então, já partindo para o lado da questão da LGPD, da Lei de Proteção de Dados, é interessante também a gente terceirizar o serviço, procurar uma área jurídica a respeito disso, porque eu penso que é uma área bastante delicada, né, do negócio também, e a parte de segurança da informação. Legal, que bom que você perguntou, porque eu esqueci de mencionar isso aqui na mandala, né? Então, vocês estão vendo aqui o pôster, né? Tem esse anel azul, que eu até esqueci de mencionar. Isso aqui, se vocês chegarem mais pertinho, conseguirem ler, ali está Privacy by Design, né? Que é exatamente essa questão da privacidade dos dados, da LGPD, do GDPR, das informações sensíveis. E aí eu inseri esse elemento azul na mandala, que não existia, né? A primeira versão da mandala, assim, nesse formato, não tinha esse elemento azul. E por que eu inseri ele? Porque essa questão dos dados, essa questão da privacidade dos dados pessoais, da proteção e privacidade dos dados pessoais, ela deve permear todos os aspectos jurídicos da startup. Ela deve permear os aspectos societários, ela deve permear os aspectos trabalhistas, ela deve permear os aspectos relacionados aos clientes, aos dados que são geridos do cliente. Então, por isso que eu coloquei esse anel azul, porque ele deve influenciar todas as áreas e todos os aspectos. Então, essa é a mudança do paradigma, né? Então, o que aconteceu? Por que a privacidade dos dados hoje virou uma questão tão relevante? Porque até antes da LGPD, o paradigma, né, era o seguinte: se eu consigo coletar dados, se a minha tecnologia tem capacidade de coletar dados, esses dados me pertencem. Até antes da LGPD, esse era o paradigma, esses dados me pertencem. Com a LGPD, isso muda radicalmente.
Por quê? Porque, embora eu tenha a capacidade de coletar, embora eu tenha a capacidade de categorizar, de organizar e de guardar esses dados não me pertencem, esses dados pertencem aos usuários. Então, essa é a grande mudança no contexto. E aí isso implica mudança na forma de gerir os bancos de dados, na forma de gerir a relação com o cliente, na forma de gerir a relação com os funcionários, com os colaboradores, na forma de gerir tudo quanto é tipo de informação que permeia a jornada da startup. Por quê? Porque simplesmente agora os dados pertencem a quem de fato eles deveriam pertencer, a meu ver, desde o início, que é o usuário final, né? Então, não é porque eu tenho a capacidade de coletar que esses dados vão me pertencer. E aí, eu acho que está acontecendo um aprendizado no Brasil inteiro, principalmente nos advogados e nos profissionais que vão colocar de pé esse novo paradigma. A abordagem até aqui da agência reguladora tem sido educativa, né? Vamos todo mundo aprender e evoluir. Eu falo com muita tranquilidade que nenhuma empresa, não é só startup não, nenhuma empresa no Brasil hoje está preparada para cumprir com o que determina a LGPD. Não tem ninguém, nenhum software, nenhum sistema, nenhum algoritmo no Brasil que esteja 100% adequado ao que a LGPD dispõe. Agora, a gente está se adaptando, a gente está aprendendo. Então, eu acho que o importante é você continuar com essa questão que você trouxe aqui para a gente, continuar aprendendo, ter um olhar cuidadoso sobre ela, e quando você for dar saltos maiores, assim, tanto na tecnologia como na relação com o cliente, quando a sua startup começar a amadurecer, aí eu acho que vale a pena você ter, a depender do que for tua atividade final, você ter um papo específico sobre essa questão. Então, é uma questão hoje importantíssima, mas que o ecossistema como um todo, não só de startups, mas empresarial no Brasil como um todo, empresarial, governamental, está todo mundo aprendendo e não tem muitas soluções, não. Tem melhores práticas, tem orientações que está disponível, né? Tem muito material online disponível que nessa fase que vocês estão, a minha orientação seria, a não ser algum caso muito específico que lida e dados é estratégico demais e são dados sensíveis, aí talvez valesse a pena se aprofundar nesse momento. Se não, eu faria o dever de casa, eu entenderia do problema, mas eu não sei se eu daria o passo para contratar alguém nessa fase inicial que vá te orientar. Minha sugestão é, primeiro, cria o problema no laboratório, primeiro cria o problema nessa fase de prototipação, de descoberta, de ideação, porque aí, quando você for contratar alguém, você vai ter muito mais conteúdo, muito mais elementos para descrever a tua atividade fim, os problemas que você está encontrando, até que ponto as informações, os dados sensíveis de usuários são estratégicos para a tua ferramenta, para a tua solução tecnológica, até que ponto o teu negócio só fica de pé se você utilizar as informações dos dados sensíveis de outro, e o que você precisa para fazer isso, se for possível, o que você precisa para fazer isso. Eu acho que valeria a pena, se você já está no estágio mais avançado, se você já tem essa clareza, eu te recomendaria, sim, bater um papo com alguém especializado. Caso contrário, eu vivenciaria mais o problema, eu lidaria mais com os dados antes, e aí estou entendendo que você está no laboratório, você está no ambiente seguro, você está mexendo com poucos dados, não vai ser um impacto relevante, antes de você dar esse passo de fazer uma consultoria mais estruturada com olhar específico em LGPD. Joia, obrigada, João. Eu vou fazer só mais 2 perguntas aqui. Uma, na verdade, voltando um pouquinho, que quando você falou da formalização, de SA, enfim, algumas pessoas perguntaram assim, o que é que você acha de Nova Simples, e também por que não iniciar como limitada para depois transformar para SA. Então, acho que, de repente, não ficou tão claro para as pessoas qual o racional, por que SA em detrimento de outros modelos, digamos assim. Por que essa estratégia e não outras? Tá. Então, a gente está falando de forma
teórica agora, né? Então, vocês estão numa fase ainda muito incipiente para a gente estar falando de sociedade anônima, eu não me preocuparia agora com isso. Mas eu vou explicar. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, enquanto veículo societário de formação de sociedade, a SA é o veículo mais preparado para, por exemplo, exigir governança dos gestores, para proteger o investidor que não tem papel, não é executivo da empresa. Então, o investidor que ele colocou recursos, mas ele não participa do dia a dia da empresa. Então, a SA ela traz uma série de regras que fomentam aí esse crescimento escalável com segurança para os investidores, para os empreendedores, para todos os envolvidos. Mas isso eu estou falando lá na frente, né? Qual é a questão de começar com uma limitada e depois se transformar numa SA? Aí é o caso a caso, não tem problema nenhum fazer isso, não tem problema nenhum começar com Inova, não tem problema nenhum começar com Simples. A minha mensagem aqui é entender que, embora a startup seja uma estrutura pequena e enxuta, ela tem elementos muito sofisticados, vocês vão ver lá no livro. No livro eu me aprofundo mais nisso. Então, a startup tem sócios entram e saem com muito mais regularidade do que numa empresa comum. Então, é natural você ter os fundadores e aí, no meio do caminho, alguns fundadores saem, entram outros, aí depois, ao longo do caminho, outros investidores. Então, é da essência da startup você ter muitos sócios ao longo do caminho que entram e saem. A estrutura da SA é a mais preparada para fazer essa construção. Agora, isso lá para frente, né? Nada impede que vocês comecem com uma limitada e depois façam aí a transformação para uma SA. Eu, particularmente, criei essa estratégia binária. Por quê? Porque eu fiz isso. A startup, a Nemu, a gente começou como limitada e depois transformou em SA. Eu demorei 1 ano e meio na junta comercial de Manaus para fazer essa transformação. O vogal, as pessoas na junta não entendiam, mas por que você vai transformar uma limitada numa SA se você é uma empresa? Então, eu tive uma dificuldade muito grande na junta comercial de fazer a transformação de uma limitada para um SA, mas isso é um caso específico meu, uma vivência minha, que me fez ter esse insight, falar, cara, talvez seja mais simples a gente ir direto para uma SA, mas não tem a menor chance de eu dar uma solução aqui que vai atender a todo mundo. Aí a gente tem que ver o caso a caso de cada um de vocês, e o que eu estou fazendo, na verdade, é introduzindo vocês num assunto complexo pra caramba, mas que, se vocês quiserem ser unicórnio, se vocês quiserem crescer muito rápido, construir riqueza, distribuir riqueza, vocês precisam começar a entender. Começar, não é entender tudo agora, não, mas começar a visualizar que isso é uma questão importante, inclusive porque em determinado momento da jornada da vida da startup, é natural que se busque a consultoria de advogados e também, mais para frente, passar a ter advogado interno. Então, você, a depender da maturidade, a depender do tamanho, a depender da escala, a depender do volume de dinheiro, de pessoas envolvidas, é importante ter o advogado interno, né, que é o diretor jurídico, que nas startups em que eu participo, eu sou a última voz nessas questões, né? Então, eu participo, eu fui além do direito, né? Então, hoje eu faço doutorado em ciência da computação, enfim, eu tenho uma formação em gestão, mas o meu papel na startup sempre foi para além do direito, mas nesses aspectos eu tenho a última voz dentre os meus sócios. Então, depende muito do caso a caso. Mas chega um momento que é, inclusive, importante ter um advogado interno, né? Na medida que você for cumprindo aí a jornada, crescendo, é natural que em algum momento isso aconteça. Bacana. Bom, vamos para a última pergunta agora, que é da Mônica, que está com a mão levantada. Mônica, pode abrir o microfone. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, João. Obrigada aí pelos esclarecimentos. Claro, boa noite. Boa noite. Eu estava pensando aqui, de repente, qual seria o momento para a gente pensar no registro da marca mesmo, né, do nome da marca, essa iniciativa junto ao INPI, se precisa ter já uma estrutura societária já montada para isso, porque tem muitos projetos que a gente começa, já faz uma página no Instagram, né, já coloca um nome, já divulga uma ideia, e o que você acha sobre isso?
Ah, legal. Pô, as perguntas estão ótimas, né? Que é exatamente as coisas que eu deveria ter falado e não falei ao longo do caminho. Vamos lá. É, em relação à propriedade intelectual, tem uma coisa que é muito importante, que eu chamo de carta-acordo de titularidade. Se vocês forem ver ali, é um dos itens ali, carta-acordo de titularidade, que é o seguinte: todos os sócios transferem para a empresa que está em formação. Então, a empresa em formação é um ente. Vocês podem, mesmo se ela não tiver CNPJ, entre vocês, nos acordos entre os sócios, vocês podem falar a empresa em formação e dar o nome dela. Então, todos os sócios transferem 100%, sem ressalva nenhuma, a propriedade intelectual, as ideias, 100% para a empresa. Então, isso é ótimo, isso é uma coisa importante para vocês fazerem desde já, para ficar claro o seguinte, ó, tudo que a gente fizer aqui junto para botar a empresa de pé, as ideias que a gente tiver enquanto grupo, enquanto sócios, pertencem à empresa. Então, os sócios transferindo a propriedade intelectual de qualquer contribuição que eles venham a dar, transferindo desde já para a empresa. Em contrapartida, vai receber participação na empresa, claro. Mesmo a empresa não estando sendo formada, você pode fazer referência. E receberá em contrapartida, por isso, X% de participação. Mas é importante que fique claro para o grupo de sócios que a propriedade intelectual pertence a essa entidade que a gente juntos vai constituir. Ela não pertence a João, a questão autoral pertence a João, mas a propriedade intelectual pertence à empresa. Isso é importante, eu chamo no livro, e vocês vão encontrar mais material sobre isso, na Carta Acordo de Titularidade de Propriedade Intelectual. E no que diz respeito à marca, ao nome, ao INPI, você pode fazer o registro na pessoa física. E aí você coloca também, olha, está registrado em nome da Mônica, mas, na verdade, quando se constituir a empresa, isso será transferido automaticamente, a Mônica irá imediatamente transferir isso, então, na verdade, não pertence à Mônica, pertence a essa entidade que a gente está construindo juntos, embora esteja registrado no nome da Mônica. Então, eu recomendo que vocês façam esse registro desde já de nome, de marca, de URL, mesmo que sem CNPJ, faz em nome um dos sócios, e esse sócio faz uma carta declarando que isso pertence a todos. E tem uma última mensagem, que é o seguinte: isso tudo que a gente falou aqui, o direito, os acordos, os contratos, as soluções, nada disso fica de pé se tiver briga de sócio. Com briga de sócio, com desalinhamento entre sócios, cara, é o elemento que mais destrói empresas e o que mais destrói startups. Então, quando tem um desalinhamento estratégico entre os sócios, poucas coisas do que a gente está falando aqui, inclusive o próprio acordo de sócios, raramente é capaz de salvar e de dar uma solução interessante que permita aí a vida da startup. Então, considerando que a gente falou de muita coisa, de quase tudo hoje aqui, eu queria dizer o seguinte, mas o mais importante é a relação entre os sócios. O mais importante é a relação de confiança, o alinhamento de longo prazo. Ninguém pode estar nisso por menos de 3, 5 anos. O ideal é um alinhamento aos próximos 10 anos, a gente vai estar aqui colocando essa empresa de pé para gerar milhões. Então, esse alinhamento, essa tranquilidade, essa negociação entre os sócios é o que, de fato, coloca de pé a startup. Todo o resto que a gente falou aqui hoje é para trazer segurança e eficiência jurídica no momento de due diligence, no momento de felicidade, no momento de estourar champanhe, de venda, de onde os empreendedores vão, de fato, atingir o sucesso financeiro, econômico, profissional. Aí sim, a documentação é necessária, mas sem um alinhamento de sócios, a documentação e todos esses 88 aspectos não vão deixar a startup de pé. Perfeito. João, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, pela generosidade, né, de compartilhar aqui o conhecimento com todo mundo e ter passado aí esses minutinhos para resolver aí as dúvidas, né, do pessoal. Espero que todos tenham curtido bastante, tenham aproveitado. Então, João, ele deu só um gostinho
de tudo que o livro dele e o site, né, oferecem aí para ajudá-los na jornada de vocês. Então, muitíssimo obrigada terem todos ficado até esse horário, né, logo na segunda-feira. João, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Espero que essa seja a primeira de muitas interações aqui com a Amprotec, enfim. E desejo prazer. uma boa noite. Desculpa a câmera aí que não funcionou aqui. Coloquei minha foto. É uma pena. Tô até com camisa nova aqui, mas uma pena que a câmera falhou aqui na hora H. Mas foi um prazer, gente. É sempre um prazer. Essa é a minha vida. É isso que eu gosto. É isso que eu entendo. É sempre uma oportunidade de poder compartilhar, principalmente com pessoas que estão tão inseridas aí nessa jornada, como é o caso aqui de vocês hoje. Muito obrigado, Poliana. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Amprotec. É um prazer. Muito bom poder compartilhar e retribuir um pouco aí ao ecossistema que me deu tanto. Obrigada, João. Lembrando a todos que a gente vai mandar o link da palestra para vocês por e-mail, a apresentação que o João utilizou, a apresentação que a gente utilizou também sobre o atendimento do Ideias, enfim. Agradeço a todo mundo, uma boa noite e uma boa semana a todos. Até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite.